Graça e paz, eleitos! Hoje quero compartilhar sobre o tema Ser Testemunha de Jesus. O texto encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samária e até aos confins da terra. Essa foi a resposta de Jesus aos seus discípulos quando foi perguntado sobre o batismo com o Espírito Santo e o tempo do fim. Jesus responde exatamente que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo para serem testemunhas até os confins da terra. Os discípulos de Cristo, eles desejavam saber sobre os tempos e as épocas que o Pai tinha reservado para a sua exclusiva autoridade. Jesus, porém, desloca a atenção deles para um chamado urgente, uma missão intransferível, de serem suas testemunhas até aos confins da terra. A igreja precisa levantar os olhos e ver os campos que já branquejam para a ceifa. A igreja precisa de estar cheia do Espírito Santo para não ficar trancada dentro de quatro paredes, apenas alimentando sua sede de saber mais e mais, sem jamais pôr a mão no arado, sem jamais pregar o Evangelho, testemunhar do Evangelho. É muito comum ainda hoje a igreja reunir-se domingo após domingo e discutir assuntos empolgantes entre as quatro paredes, sobre teologia, sobre doutrina, sobre reforma protestante, sobre os grandes temas teológicos da atualidade, enquanto o diabo tem cirandado, escravizado e levado as pessoas ao inferno, enquanto pessoas têm morrido à míngua sem ouvir sobre o amor de Deus, sobre a graça de Deus. Ao mesmo tempo, a igreja tem estado entre quatro paredes, distraídas em intermináveis discussões com os críticos da fé. A igreja tem uma agenda e deve ser anunciar o Evangelho. Nós lembramos dos dois grupos entre samaritanos e judeus. Havia abismos entre eles. Nos relacionamentos entre judeus e samaritanos, eles se tornaram inimigos irreconciliáveis. Havia uma animosidade imensa entre esses dois povos, pois os samaritanos eram um povo mestiço, meio hebreu e meio gentil. Eles não acreditavam no Antigo Testamento como palavra inspirada de Deus. Só aceitavam como inspirado o Pentateuco, os 5 primeiros livros escritos por Moisés. Eles tinham outra religião, outra fé, outra maneira de adorar a Deus. Então, quando o povo de Israel voltou do cativeiro babilônico, os samaritanos tentaram se unir a eles para que eles pudessem estar novamente numa vida em comunhão, para a reconstrução do templo. Porém, o povo hebreu não aceitou essa comunhão, essa unidade, porque a questão não era o preconceito racial entre samaritanos e judeus, por ele apenas ser um povo mestiço com os gentios do mundo, mas era o problema do sincretismo religioso. Pois os samaritanos, eles construíram outro templo no Monte Gerizim, eles adoraram outros deuses, eles tinham seus próprios sacerdotes, eles tinham os seus rituais diferentes daquilo que era feito através da ordenança de Deus em Jerusalém. Os samaritanos se tornaram inimigos implacáveis dos judeus. Mas eles não eram apenas cismáticos contra os judeus, eles também se tornaram apóstatas. E é por isso que o povo de Deus não pode se misturar. A mulher samaritana claramente disse a Jesus que judeus e samaritanos não se davam. Mas quando a igreja recebe o poder do Espírito Santo, as mágoas são curadas, o perdão é oferecido e o Evangelho triunfa. Precisamos ser revestidos do Espírito Santo para perdoar uns aos outros, para amarmos uns aos outros, pois onde o Espírito de Deus está governando, aí prevalece o amor e a graça divina. Lembremos das palavras do apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 3, verso 16, quando diz o apóstolo: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Somente aqueles que estão dispostos a renunciar a si mesmo e tomar a sua cruz podem ser discípulos de Cristo. Não estaremos prontos a viver para Cristo se ainda não estivermos dispostos a morrer por Ele.
Uma vida cheia do Espírito Santo produz impacto não pelos dons, mas pelo fruto do Espírito. A igreja que impactou o mundo, ela impactou porque pregou o Evangelho com uma vida transformada, vida piedosa, santa, habitada pelo Espírito Santo. Seus membros falavam e viviam, eles pregavam aos ouvidos e também aos olhos, eles tinham testemunho. Eles permaneciam na doutrina dos apóstolos, nas orações, no partir do pão, e entre eles havia amor, havia comunhão e singeleza de coração. O resultado é que essa igreja teve um crescimento sobrenatural, pois o próprio Deus acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Meus irmãos, precisamos crer na palavra de Deus e fazer exatamente aquilo, aguardando e buscando ser cheio do Espírito. Assim como disse Jesus aos seus discípulos, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samária e até os confins da terra. Meus irmãos, o Senhor nos chamou para ir e dar frutos, para ser sal e luz da terra. Que Deus abençoe. Aplique a sua palavra em seu coração, em meu coração, e possamos glorificar a Deus com o testemunho, sendo testemunha de Cristo. A Deus, pois, toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém e amém.